Vamos falar na aula de hoje sobre a definição do módulo fiscal para configurar o trabalhador rural no regime de economia familiar. O módulo fiscal é uma unidade de medida definida em hectares, que depende de cada município, onde é analisado a exploração predominante e o seu aproveitamento econômico. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, é quem estabelece a medida dos módulos fiscais, ocorrendo que um módulo fiscal pode representar 5 ou até 110 hectares, dependendo de seu município. Desta forma, a pequena propriedade corresponde ao imóvel rural da área compreendida entre 1 e 4 módulos fiscais. Isso passou a valer após o ingresso da Lei 11.718 de 2008. Períodos anteriores a essa data não havia delimitação e parâmetros da extensão do imóvel rural de propriedade do trabalhador rural. Além de definir que se trata de pequeno proprietário rural, também define para o trabalhador rural segurado especial para fins de benefícios da Previdência Social, pois faz uma enorme diferença em relação à forma de contribuição e a comprovação de ser filiado ao regime previdenciário. O módulo fiscal, definido no conceito de pequena propriedade, é conforme os termos do artigo 4º, inciso 2 e 3 da Lei 8.629, do ano de 1993. Vamos ler o que diz o artigo 4º da Lei nº 8.629 sobre o módulo fiscal. Artigo 4º. Para os efeitos desta lei, conceituam-se: um imóvel rural, o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destina ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial. 2. Pequena propriedade, o imóvel rural. A. De área até 4 módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento. Desta forma, a dimensão do módulo fiscal em hectares é fixado pelo INCRA e leva em conta particularidades da região onde o imóvel está localizado. Não será enquadrado como segurado especial quem explora atividade agropecuária em área superior a 4 módulos fiscais, ou em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais com auxílio de empregados, ou por intermédio de prepostos. Um exemplo de como configurar o módulo fiscal no município. Um exemplo, o estado do Rio Grande do Sul. O módulo fiscal varia entre 7 até 40 hectares, conforme cada município, estabelecido na tabela realizada pelo INCRA. Para isso, deve consultar a tabela do INCRA para verificar quantos hectares corresponde o módulo fiscal de seu município, após multiplicar por 4 vezes. Vamos dar um exemplo. O município de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, possui módulo fiscal de 20 hectares. Desta forma, o trabalhador rural poderá ter até 4 vezes, ou seja, 80 hectares, que estará no limite permitido, para ser considerado pequeno produtor rural. Outro exemplo é o município de Esteio, Rio Grande do Sul. O módulo fiscal corresponde a 7 hectares, então quem tiver acima de 28 hectares, não é considerado pequeno produtor rural. Se ocorrer que o imóvel rural ultrapassar os 4 módulos fiscais, por si só não é suficiente para impedir o reconhecimento da atividade campesina em regime de economia familiar. Existem decisões judiciais que entendem que mesmo que a área total do trabalhador rural ultrapassar um pouco, mesmo assim não descaracteriza o regime de economia familiar do trabalhador, entendendo que deve ser analisado em um contexto com outros fatores. Em virtude disso, foi editada a súmula 30 da TNU dos Juizados Especiais Federais, a qual reprisamos. Vamos ver o que diz a súmula 30 da TNU. Tratando-se de demanda previdenciária, o fato de o imóvel ser superior ao módulo rural não afasta,
por si só, a qualificação de seu proprietário como segurado especial, desde que comprovada, nos autos, a sua exploração em regime de economia familiar. Exceção a dimensões superiores a 4 módulos rurais prevista na súmula 30 TNU, que afirma que mesmo que a propriedade seja superior a 4 módulos rurais é possível reconhecer o exercício da atividade rural como segurado especial, mas tem que analisar caso a caso. Nesse sentido, quer dizer que o tamanho da propriedade rural, por si só, não tem o condão de descaracterizar o regime de economia familiar quando preenchidos os demais requisitos legalmente exigidos.